Ordem de serviço número 734. Uma solicitação comum, em nada se destacando das dezenas de outras que chegam diariamente. A formulação é curta. Entupimento, setor industrial. Para os serviços de saneamento, é uma rotina padrão: ir ao local, inspecionar, desentupir, elaborar um relatório. Ninguém suspeita que, por trás dessa linha no diário de trabalho, se esconde algo que mudará não apenas o dia deles, mas também iniciará uma das investigações mais notáveis dos últimos anos. A equipe parte para o local: o chefe, o motorista e o técnico. Os três são experientes, com movimentos bem praticados, sem pressa. A área é nos arredores de Nairobi, uma antiga zona industrial, há muito não utilizada para seu propósito original. Cercas enferrujadas, galpões vazios, uma estrada poeirenta onde, aparentemente, não há veículos há anos. De acordo com o esquema, deveria haver um coletor aterrado, remanescente das comunicações britânicas. Uma verificação simples, certificar-se de que não há entupimento, fazer uma anotação e retornar. Mas, desde os primeiros minutos, algo não se encaixa. As coordenadas coincidem, mas o objeto no local não é o esperado. Em vez de uma área de terreno aberto, há uma enorme estrutura de concreto. Parece antiga, mas estranhamente bem cuidada. Nenhum sinal de destruição, nenhum lixo, nenhuma vegetação ao redor. O concreto é liso, sem rachaduras, como se tivesse sido limpo recentemente. A impressão é de que o local é mantido em ordem, embora oficialmente devesse estar abandonado. O chefe da equipe pega o mapa e verifica com os projetos. A inconsistência é de 100%. Nos papéis, um vazio. No local, um objeto maciço, sobre o qual não há menção em nenhuma base de dados da cidade. Nenhuma placa, marcação ou identificação. Isso já não parece um erro, mas sim algo que ninguém deveria saber. Os trabalhadores inspecionam o perímetro. No início, tudo parece tranquilo, mas depois de alguns minutos, o técnico percebe um som estranho. Um zumbido, baixo, constante, como se viesse de debaixo da terra. Não é agudo nem alto, mas sim um ruído de fundo, persistente. Os três ficam em silêncio e tentam determinar a origem. Eles desligam o motor do carro e o zumbido se torna mais distinto. Não é equipamento nem ventilação. O som não tem ritmo, não se parece com uma bomba nem com uma turbina. Ele simplesmente existe, como se algo estivesse se movendo lentamente dentro de um vazio. Eles caminham ao longo da parede, ouvindo. Em um ponto, o zumbido se intensifica notavelmente. O chão sob os pés cede um pouco, e um leve golpe com a bota ecoa com um som metálico. Começam a limpar a área. Alguns minutos depois, fica visível, sob a camada de poeira e areia, um alçapão está escondido, pesado, de metal escuro, sem ferrugem, sem quaisquer designações. Claramente não é municipal. Essas tampas não são usadas para sistemas de drenagem. O chefe tenta levantar com um pé de cabra, mas a tampa não cede, como se estivesse selada ou cimentada em seu perímetro. Decidem não mexer mais. De acordo com as instruções, ao descobrir estruturas desconhecidas, é preciso parar imediatamente o trabalho, registrar a descoberta e transmitir os dados para a central de despacho. O chefe pega o telefone, tira 3 fotos do alçapão, uma panorâmica e anota as coordenadas. Em seguida, ele liga para o plantonista e relata brevemente. Anomalia no local. Estrutura de concreto não registrada descoberta. Fonte de som não mecânico fixada. Requer verificação. O plantonista pede para confirmar a hora. 11h42. A solicitação é registrada e na coluna Encaminhado aparece a anotação. Polícia de Nairobi. Os trabalhadores permanecem no local por mais algum tempo, discutindo entre si o que aquilo poderia ser. Há muitas versões: um antigo depósito militar, um bunker técnico, uma subestação. Mas nenhuma delas explica o som. O alçapão é muito resistente, o concreto muito recente, e ao redor, muito limpo. 20 minutos depois, uma patrulha chega ao local. 2 oficiais, sem pressa, com a habitual cortesia. Eles aceitam as coordenadas, inspecionam a área e pedem aos trabalhadores para não irem embora antes que um engenheiro da inspeção municipal chegue. Neste momento, ninguém, nem os policiais, nem os funcionários do saneamento, suspeita que essa ligação
iniciou uma cadeia de eventos que logo levará a uma descoberta que abalará toda a cidade. O que começou como uma verificação de um entupimento comum torna-se o primeiro elo em uma investigação que revelará uma rede oculta e levará a investigação a subterrâneos, cuja existência os mapas oficiais silenciavam por décadas. A estante de arquivo número 14 fica no fundo do corredor, onde raramente alguém dos funcionários aparece. Lá está sempre um pouco frio, as lâmpadas piscam e a poeira no chão já não é limpa. Não faz sentido. Quase ninguém vai lá. Nas prateleiras de metal, pastas com capas cinzas e inscrições desbotadas. Desaparecidos, menores. Elas ficam em fila apertada, às vezes em 2 camadas. Nas lombadas, datas 2005, 2007, 2011, 2015, 2018. Cada uma dessas pastas é uma história congelada, a qual ninguém mais voltou. Ao abrir uma delas, a primeira coisa que salta à vista é a padronização. Tudo é formatado conforme o modelo. Número de registro, sobrenome do requerente, endereço, data do desaparecimento. E depois, campos vazios. As folhas amarelaram. Em algumas mal se vê o carimbo da delegacia do distrito. A caligrafia é diferente, às vezes apressada, às vezes caprichada, mas o significado é sempre o mesmo. Alguém desapareceu e ninguém sabe como. De 2005 a 2023, este arquivo acumulou 487 casos. Diferentes famílias, diferentes circunstâncias, mas a estrutura se repete. Adolescentes desapareciam dos arredores, irmãos e irmãs mais novos de famílias numerosas, jovens que trabalhavam em mercados ou simplesmente viviam perto de zonas industriais. Nenhum deles estava diretamente ligado entre si, mas todos os casos, das mesmas áreas onde a polícia aparecia apenas em casos de emergência. Cada caso tem uma curta história. No protocolo de 2008, uma mulher escreve: brincava perto da estrada, desviei o olhar por 1 minuto. Essa é a única frase na declaração, além da assinatura. Nem a hora exata, nem testemunhas. Logo após isso, segue a formulação. Sinais de crime não detectados. Medidas adicionais não são aconselháveis. 9 anos depois, um caso semelhante. 2017. Já outra área, outro inspetor, outra caligrafia. Não saiu da escola depois das aulas, nem nomes de professores, nem depoimentos. No campo, resultados da busca, há um traço. No campo, último contato, a data e ao lado uma anotação a lápis. Não encontrado. Isso não são coincidências, isso é um padrão. O mesmo cenário estendido por décadas. Crianças desapareciam, investigações começavam, depois paravam e depois de 1 ano os casos iam para o arquivo. Lá para as prateleiras de baixo, de onde ninguém mais os pegava. Se olharmos as estatísticas, tudo fica ainda mais óbvio. 95% das declarações diziam respeito a famílias de baixa renda. São favelas, subúrbios, assentamentos temporários onde não há registro permanente. As pessoas muitas vezes nem conseguiam preencher a declaração corretamente. Alguns não tinham passaporte, outros não sabiam o endereço exato. Por causa disso, parte das solicitações não era oficialmente registrada. O resultado era que uma pessoa desaparecia, mas no papel, ninguém a procurava. Os investigadores que trabalhavam nesses casos se sucediam, saíam, eram transferidos, demitidos. Ninguém fazia uma ligação sistemática. Cada um achava que estava trabalhando em um caso separado. Documentos de delegacias distritais chegavam à base de dados da cidade, depois ao arquivo. Alguns nem chegavam lá. Perdiam-se no processo ou eram devolvidos com a anotação dados insuficientes. Dentro dessas pastas, cópias de passaportes, fotos desbotadas, gravações de câmeras antigas, feitas em VHS. Às vezes, um papel com a anotação sem resultado estava anexado ao caso. Isso era tudo o que restava. O último resumo de todos esses casos data de 2021. Desde então, nenhuma nova entrada, nenhuma tentativa de retomar a investigação. A maioria dos casos foi oficialmente classificada como cold case, caso frio. É um termo seco que na realidade significa uma coisa: a investigação foi encerrada.
Não porque foi resolvida, mas porque não há mais recursos. Ninguém vai ao local, não faz interrogatórios, não faz solicitações a hospitais. Tudo simplesmente para. Em um dos relatórios, o chefe do departamento escreve diretamente: não há ações investigativas ativas. O potencial de resolução está ausente. Essa frase torna-se a sentença de fato. Não para o criminoso, mas para os próprios casos. Essa situação persistiu até a primavera de 2023. Até que aquela mesma entrada, curta, técnica, feita pelo chefe da equipe de saneamento, entrou no sistema. Coordenadas, nota sobre um som estranho, hora, 11 horas e 42 minutos. Ninguém na época ligou essa chamada ao arquivo. Ninguém poderia imaginar que seria ela a tirar da prateleira inferior a pasta que por quase 20 anos foi considerada sem esperança. E é a partir desse momento que todos esses números, 487 desaparecidos, 487 casos abandonados, deixarão de ser estatísticas, porque, pela primeira vez em muitos anos, haverá uma chance de que pelo menos um deles receba uma resposta. A viatura de patrulha número 52 chegou ao local da chamada às 11 horas e 56 minutos. De plantão estavam o sargento Muang e o policial Kariuki, uma dupla obitna que, de acordo com o horário, terminava o turno em 2 horas. A chamada era categorizada como anomalia de infraestrutura, e inicialmente ninguém supôs que se tratava de algo sério. Mensagens semelhantes são frequentes. Antigas minas, despejos ilegais, às vezes apenas falsos alarmes, mas já pela voz do despachante, que transmitia as coordenadas, sentia-se a tensão. Ele especificou: os funcionários do saneamento informaram sobre um alçapão metálico sem marcação. Dizem que o som de dentro é estranho. A zona industrial onde chegaram parecia com centenas de outras. Armazéns semidestruídos, área coberta de vegetação, contêineres abandonados. O sol estava alto, o calor intenso, o ar imóvel. Os trabalhadores do saneamento, que fizeram a chamada, esperavam perto da van. 4 homens em coletes laranja, silenciosos e visivelmente nervosos. Um deles imediatamente se aproximou da patrulha e apontou para uma plataforma de concreto a 20 metros da estrada. Lá, entre ervas daninhas e rachaduras, via-se uma laje quadrada perfeitamente lisa, como se alguém a tivesse despejado recentemente, embora todo o concreto ao redor fosse velho e rachado. Os oficiais verificam com o tablet. Nas imagens de satélite e no mapa da cidade, nada. Nem coletor, nem drenagem, nem linha subterrânea. Mesmo nos esquemas de engenharia aos quais tinham acesso, essa área é designada como abandonada. Muang agachou-se, bateu na tampa metálica com um pé de cabra. O som era oco, com eco, o que significa que havia um vazio sob a laje. O policial registrou as coordenadas, tirou algumas fotos com o telefone de serviço. Tudo parecia não uma estrutura antiga, mas um objeto recém-instalado, sobre o qual ninguém sabia nada. Eles decidiram levantar a tampa para garantir que não era uma saída de emergência ou um desague ilegal. O mecanismo estava estranhamente apertado. Ao erguer a tampa, sentiram um ar denso e pesado saindo de debaixo dela. E quase imediatamente, um cheiro forte. Não apenas esgoto, nem produtos químicos. Era um cheiro difícil de descrever, mas que instantaneamente fazia recuar instintivamente. Uma mistura de podridão, umidade e algo que lembrava plástico queimado. O ar estava quente, denso, com um sabor metálico. Um dos oficiais imediatamente cobriu o rosto com a mão. O outro registrou no relatório: odor orgânico forte detectado. Mais tarde, os peritos iriam esclarecer. Realmente havia compostos de origem orgânica na composição do ar, mas naquele momento, ninguém ainda compreendia a importância dessa observação. De acordo com o protocolo, uma inspeção deveria ser realizada. Um oficial permanecia na superfície, o segundo descia. O sargento Muang prende o cabo a um poste de metal, coloca luvas, liga a lanterna e a câmera de corpo. O feixe de luz alcança um nível inferior, uma passagem estreita que desce em ângulo. As paredes são de concreto bruto, em alguns lugares revestidas com chapas de metal, no chão, vestígios de umidade. Descendo lentamente, ele sente a temperatura cair.
O ar fica mais denso e o cheiro se intensifica. Aproximadamente a 3 metros, a lanterna detecta algo que parece um movimento. A princípio, parece ser apenas o reflexo da luz em uma gota de água, mas então a sombra se move, como se alguém tivesse se mexido ali. O sargento para, escuta. Do fundo, um som de respiração baixa e irregular. Ele sinaliza para cima, um sinal curto e convencional, e continua a descida. No nível do chão do túnel, a lanterna capta contornos irregulares. A princípio, parece que são sacos ou trapos, mas um deles muda de posição. Um segundo depois, fica claro. É uma pessoa, fraca, emagrecida, sentada junto à parede. O sargento avança, direciona a lanterna e vê mais algumas figuras. Elas se movem, mas muito lentamente. Algumas levantam a cabeça, semicerrando os olhos para a luz. Nesse momento, ouve-se sua voz confusa pelo rádio. Vejo pessoas, repito, vejo pessoas. Na superfície, o policial fica tenso, pergunta: quantas? A resposta vem com uma pausa. Muitas. Depois de alguns segundos, a adição. Parece que todos são jovens. Enquanto lá em cima se comunicam com o despachante, do fundo do túnel começam a vir sons. Não gritos, não fala. Apenas muitas vozes, fundindo-se em um zumbido. Alguém chama, alguém chora, alguém simplesmente sussurra. O barulho reflete nas paredes, criando a sensação de que há uma sala inteira, cheia de pessoas, debaixo da terra. Às 12h15, a delegacia registra a chamada. Ambiente subterrâneo não identificado, grande número de pessoas, estado desconhecido. É atribuído o código 1033, situação de emergência. 7 minutos depois, a primeira equipe especial já sai da base. A área é isolada. Os trabalhadores são levados para uma distância segura. Para os oficiais, parados ao lado da escotilha aberta, tudo parecia um pesadelo surgido do nada. Eles vieram para uma chamada rotineira e, em questão de minutos, se tornaram testemunhas do que mais tarde seria chamado de a maior descoberta na história da cidade. Sob uma camada de concreto, sob uma zona industrial comum, começava uma história que mudaria tudo, da polícia municipal às agências internacionais. A partir desse momento, o alçapão acidental se torna o ponto de partida de uma investigação que irá expor um sistema cuidadosamente ocultado por anos, que existia bem debaixo dos pés dos moradores de Nairobi. 20 minutos após o alarme, a equipe de investigação e operação chegou à antiga zona industrial. Vários carros, ambulâncias, uma van técnica e um laboratório móvel. A área já estava isolada, patrulhas haviam bloqueado os acessos e dezenas de pessoas se reuniram ao redor. Trabalhadores, moradores das casas vizinhas, jornalistas que de alguma forma souberam da chamada. Na plataforma de concreto, onde algumas horas antes estavam os funcionários do saneamento, agora havia um quartel-general completo. Os primeiros a descer foram os especialistas do serviço de criminalística. A iluminação foi instalada temporariamente, holofotes em tripés. Assim que ligaram a luz, ficou visível que debaixo da terra não era apenas um ambiente. Era uma rede, vários corredores convergindo para uma seção central. As paredes eram lisas, com geometria clara, como se tivessem sido feitas não de forma rudimentar, mas com um plano. As abóbadas eram arqueadas, a ventilação direcionada para o teto. O chão estava compactado. Ao longo das paredes, vestígios de antigas divisórias metálicas e, no fundo, uma porta larga que levava a um depósito. Quando os especialistas entraram, ficou claro que não se tratava de um abrigo temporário. Tudo era muito bem pensado. Quartos separados, prateleiras, camas improvisadas, restos de utensílios plásticos. Nas paredes, fios, restos de lâmpadas. E por toda parte, vestígios de presença humana. A essa altura, os médicos já haviam levado as primeiras pessoas para cima. Elas estavam exaustas, em estado físico grave. Muitas não conseguiam falar. Algumas não abriam os olhos devido à luz. Os médicos mais tarde registrariam exaustão extrema, desidratação, sinais de desnutrição prolongada. Na superfície, as equipes de emergência trabalhavam, montavam tendas, preparavam macas. A polícia continuava a inspecionar as instalações subterrâneas. Novas passagens foram gradualmente descobertas.
De acordo com as estimativas preliminares, o comprimento dos túneis excedia 100 metros. Os corredores se conectavam em vários níveis, e em cada nível, quartos separados, como celas. Quando começaram a contar as pessoas, os números chocaram a todos. Após a inspeção inicial, foi determinado: 312 pessoas estavam dentro, a maioria jovens, alguns bem pequenos. Mais tarde, os médicos especificariam que muitos deles não haviam deixado o subterrâneo por anos. Alguns apresentavam sinais de avitaminose, atrofia muscular, deformidades articulares. A comissão médica registrou casos de anemia, infecções e perda completa de adaptação à luz solar. Os investigadores continuaram o trabalho. Em uma das salas, mais perto do centro do complexo, eles notaram arranhões nas paredes. A princípio, pensaram que eram apenas rachaduras, mas em uma inspeção mais próxima ficou claro. Eram fileiras de marcas, feitas com unhas ou um pedaço de metal, semelhantes a um calendário. Cada traço é limpo, reto, agrupado em 7. Em alguns lugares, eles se cruzam, como se alguém estivesse contando o tempo. Depois, se perdia e começava de novo. Esse detalhe mudou o curso da inspeção. Ficou evidente que as pessoas lá embaixo não estavam lá por acaso. Elas viviam, adaptavam-se, tentavam manter a ordem. Em outro cômodo, encontraram uma mesa improvisada, recipientes plásticos, pedaços de tecido transformados em cama. E sob uma das paredes, onde antes, aparentemente, havia um depósito improvisado, estava uma embalagem vazia de leite em pó. Nela, a data de fabricação, outubro de 2015, permanecia visível. Este item tornou-se a primeira evidência material. A embalagem foi cuidadosamente empacotada em um saco transparente e registrada no protocolo sob o número 1. Para a investigação, isso era crucial. Pela primeira vez, surgiu um ponto de referência. A data em si significava que o objeto era usado há pelo menos 8 anos, não como um abrigo de curto prazo, mas como um local de detenção estável e de vários anos. Tudo isso mudou completamente o contexto do incidente. Se antes a polícia considerava a situação como a detenção ilegal de pessoas, agora tratava-se de algo sistemático, prolongado e planejado. No mesmo dia, o status da investigação foi requalificado. A nova formulação soava oficialmente sem emoções. Caso de detenção ilegal de longo prazo de um grupo de pessoas. Essas palavras foram incluídas no primeiro relatório do Quartel-General de Operações, mas por trás das linhas secas escondia-se o principal. Sob a cidade de Nairobi, uma rede que existia há quase 10 anos foi descoberta. E já no dia seguinte, os investigadores entenderiam que a escala dessa história ia muito além de uma única cidade. A primeira coisa que os investigadores fazem na manhã seguinte é enviar uma solicitação ao cadastro de terras da cidade. Este é um procedimento padrão, mas é a partir dele que geralmente começam os casos mais complicados. É preciso entender a quem pertence o terreno onde ficava aquele alçapão de concreto e a rede subterrânea. A resposta chega rapidamente. O terreno está registrado em nome de uma empresa privada. À primeira vista, nada incomum. Em Nairobi, muitos armazéns, mesmo antigos, ainda estão registrados em nomes de pessoas jurídicas que há muito tempo ninguém se lembra. Mas, em seguida, uma estranheza. A empresa proprietária é indicada como Nairobi Logistics Solutions. De acordo com os documentos, ela foi registrada no início dos anos 2000, atuava na logística de armazenamento e foi oficialmente liquidada em 2010. Ou seja, há mais de 10 anos. E durante todo esse tempo, o terreno, por alguma razão, não foi transferido para o Estado. Os investigadores enviam uma solicitação adicional ao arquivo da Câmara de Registro. Lá, confirmam, de fato, a empresa encerrou as atividades, a administração não foi estabelecida. O último relatório foi apresentado em 2009, na coluna Responsável, Vazio. Parece um beco sem saída, mas a investigação tem uma ferramenta restante: verificar o histórico fiscal do terreno. Se a empresa está morta, ninguém deveria pagar impostos. E se os impostos são pagos, significa que alguém continua a manter a propriedade fictícia. A resposta chega em apenas 1 hora. De acordo com o Serviço de Impostos, não há dívidas para este imóvel. Todas as contribuições foram pagas pontualmente, anualmente,
sem uma única falta. Além disso, o pagamento foi feito não por transferências, mas em dinheiro, diretamente na mesma agência bancária, no centro da cidade. Isso já é sério. Pagamentos em dinheiro, uma forma de não deixar rastros digitais. E se alguém por anos trouxe dinheiro pessoalmente, significa que essa pessoa sabia exatamente o que estava escondendo. O investigador solicita extratos dos comprovantes de caixa. No arquivo do banco, encontram uma pilha inteira de recibos antigos. A caligrafia é diferente, mas a assinatura, a mesma. Em todos os documentos, um nome é indicado: Joseph Kamal. Ele se repete nos registros de pagamento a partir de 2011 e terminando literalmente um mês antes da descoberta do alçapão. Essa descoberta muda instantaneamente a direção da investigação. Agora, a polícia não tem apenas um terreno anônimo, mas um nome concreto. Através do banco de dados de cidadãos, a identidade de Kamal é estabelecida. Homem, 62 anos, ex-estoquista de uma das empresas atacadistas, mora a 5 quilômetros da zona industrial, nos arredores do bairro de Eastlake. A casa é modesta, de um andar, com portões enferrujados e uma velha picape sob o telhado. Os vizinhos o descrevem como uma pessoa reservada, quase calada. Dizem que vive sozinho, às vezes vai à loja, mas raramente conversa com alguém. De acordo com os documentos, sem antecedentes criminais, sem dívidas, sem características especiais. Um aposentado comum. Mas agora é esse nome que liga a pessoa ao complexo subterrâneo, onde mais de 300 pessoas foram encontradas. Às 15h30, após uma reunião na sede, os investigadores obtêm a sanção judicial. É emitido um mandado de prisão oficial para Joseph Kamal para interrogatório. A partir desse momento, seu status muda. Ele se torna o principal suspeito no caso de detenção ilegal de pessoas. Na noite do mesmo dia, a equipe de operações se dirige ao endereço. O pátio está silencioso, a rua vazia. O sol já se inclina para o pôr do sol. O carro para nos portões, os oficiais saem e assumem posições. Começa a primeira tentativa de estabelecer contato com o homem, cujo nome, como logo se descobrirá, está ligado a uma rede muito maior do que um único depósito subterrâneo. Enquanto os investigadores procuravam o proprietário da terra, outro trabalho igualmente importante continuava no local. No hospital de campanha improvisado, montado bem ao lado da área do armazém, médicos e psicólogos começaram a entrevistar aqueles que haviam sido retirados das instalações subterrâneas. O processo foi lento e exaustivo. Os médicos registraram exaustão severa, desidratação e sinais de desnutrição crônica. Muitos mal conseguiam manter-se em pé. Não compreendiam imediatamente onde estavam e o que estava acontecendo. Para a investigação, essa foi uma das tarefas mais difíceis, a identificação. As pessoas não conseguiam se lembrar do sobrenome, endereço, pais. Algumas mencionavam apenas o nome, outras se confundiam com os anos, e algumas falavam tão baixo que os médicos anotavam cada palavra literalmente, sílaba por sílaba. Na maioria dos casos, as memórias eram fragmentos, pedaços de conversas antigas, nome de uma rua, o cheiro de casa, o nome de um conhecido. Isso não fornecia um quadro completo. Então, os investigadores seguiram outro caminho. Eles começaram a comparar fotos com o banco de dados de desaparecidos. Foi um trabalho titânico. Manualmente verificavam rostos, idades, tempo aproximado de desaparecimento. Nas primeiras horas, nada coincidia, mas depois, mais para o final da tarde, surgiu a primeira confirmação. Uma das jovens, que foi levada ao hospital em estado extremamente fraco, estava no banco de dados. Sua foto aparecia em um caso de desaparecimento de 2018. Naquela época, ela foi procurada por vários meses, mas o rastro foi perdido literalmente em um ponto de ônibus no centro de Nairobi. Os pais deram entrevistas, pediram ajuda pela televisão, mas o caso foi arquivado como sem resultado. Agora, ficou claro, todo esse tempo ela esteve debaixo da terra. Após essa coincidência, o processo acelerou. A segunda coincidência, a terceira, depois a 10ª. Todas as histórias se repetiam com uma precisão assustadora. As pessoas desapareciam de repente, a caminho da escola, do mercado, durante pequenas tarefas. Quase todas, de bairros pobres, da periferia.
Ninguém havia sido sequestrado por dinheiro, não houve ligações, cartas ou pedidos de resgate. Desapareciam aqueles cujas famílias não podiam contratar um advogado, não conheciam jornalistas, não tinham contato com as autoridades. Quando o número de coincidências ultrapassou 30, a investigação conseguiu formular a primeira regularidade. Todas as vítimas eram pessoas sem a devida supervisão, vulneráveis, socialmente invisíveis. Seus desaparecimentos quase não atraíam atenção, e foi por isso que o esquema funcionou por tanto tempo. Os criminosos escolhiam propositalmente aqueles cuja ausência não causaria alarido. Em seguida, começou o trabalho dos peritos médicos. Era preciso entender o que acontecia no subterrâneo durante todos esses anos. Mas os resultados do exame apenas intensificaram o mistério. Nos corpos não havia sinais de espancamentos graves, coerção ou outros indícios de violência física. Isso destruía completamente a primeira hipótese de violência. Os investigadores verificaram também a segunda possível versão, o resgate, mas, em 18 anos, nenhum dos casos continha sequer uma pista de exigências de dinheiro. Não se encaixava a versão da exploração. As pessoas encontradas abaixo não tinham vestígios de trabalho, nem calos, nem lesões ocupacionais. Parecia que tudo o que faziam era simplesmente viver, sem contato externo, sem luz, sem saída para o exterior. No final, a investigação ficou com apenas um fato inexplicável. Tudo o que acontecia não tinha um motivo habitual. Ninguém tentou obter lucro, não os usou como mão de obra e não fez exigências. Tudo indicava que o próprio isolamento era o objetivo. Alguém, durante muitos anos, criou um sistema fechado subterrâneo, mantendo pessoas sem razão explicável. Este detalhe mudou o tom da investigação. Agora, os investigadores entendiam que o caso não era apenas um crime contra a pessoa, era algo maior. Uma organização que tinha um objetivo, estrutura e meios. E, portanto, o principal os esperava: entender quem e por que precisava esconder pessoas por décadas no subsolo, no coração de Nairobi. A operação de prisão começou no meio do dia. Na rua onde Joseph Kamau morava, chegaram 2 viaturas da unidade especial e a equipe de investigação. O bairro era tranquilo, setor privado, algumas casas antigas ao longo de uma estrada estreita. Nenhum dos vizinhos saiu quando os policiais se aproximaram do portão. Por padrão, primeiro tentaram tocar a campainha. Não houve resposta. Então a porta foi arrombada. A casa era pequena, de 1 andar, com um quintal abandonado. Por dentro, arrumada, mas estranhamente vazia. Na cozinha, 2 pratos, um fogão a gás, uma chaleira velha. No quarto, uma cama, uma mesa de cabeceira, 2 camisas. Tudo parecia pertencer a uma pessoa idosa, comum, que vive sozinha e não gosta de visitas. Mas havia a sensação de que o proprietário tinha saído recentemente. A frigideira no fogão ainda estava quente, e perto da porta havia botas de borracha com a lama ainda úmida. A inspeção levou mais de 1 hora. Os investigadores percorreram todos os cômodos, mas nada que ligasse diretamente Kamau ao armazém foi encontrado. Nenhum documento, nenhuma foto, nenhuma anotação, nem mesmo um computador ou telefone. Nada. A impressão era de que a pessoa sabia com antecedência que viriam buscá-la e removeu tudo o que poderia comprometê-la. Quando os agentes já estavam se preparando para sair, um deles notou no quintal dos fundos uma escotilha de metal coberta por uma folha de compensado. Abaixo delas, uma escada para baixo. Lá, debaixo da casa, havia um pequeno porão. À primeira vista, um cômodo utilitário comum, paredes de concreto, uma lâmpada no teto, uma caixa de ferramentas. Mas no canto, havia uma porta nova, moderna, com fechadura de código. Por fora, estava pintada para parecer metal antigo, mas em uma inspeção mais próxima, descobriu-se que havia sido instalada recentemente. A porta foi arrombada. Atrás dela, um pequeno cômodo, com cerca de 6 metros quadrados. As paredes e o teto eram revestidos com material de isolamento acústico. No chão, concreto, sem objetos, móveis, vestígios de vida. Apenas um canal de ventilação, direcionado para a parede dos fundos, sem janelas, sem fiação, sem sinais de que alguém morava ali. Apenas um cômodo vazio e perfeitamente silencioso. Esta descoberta mudou toda a percepção da casa. Não havia nenhuma razão prática para a existência de tal cômodo. Não poderia servir como despensa ou oficina.
A ventilação e o isolamento acústico apontavam para outra coisa. Este lugar foi criado para que ninguém ouvisse o que acontecia lá dentro. Especialistas mais tarde determinariam que o isolamento acústico era profissional, material de grau industrial, usado em estúdios e laboratórios. A instalação era cara. Isso significava que Kamal tinha acesso a recursos que um ex-almoxarife comum não deveria ter. Os investigadores interrogaram os vizinhos. Todos o descreviam da mesma forma. Quieto, reservado, não convidava ninguém. Ninguém notou a chegada de visitantes. Apenas ocasionalmente, à noite, ouviam o som de um gerador funcionando, como se ele estivesse consertando algo no porão. Um vizinho disse que uma vez viu uma van entrando na casa à noite. Mas ele não conseguiu memorizar a placa. No momento da busca, o próprio Kamal não estava em casa. Tudo indicava que ele havia deixado a residência pouco antes da chegada da polícia. Ele levou o mínimo de coisas, nenhuma mala, apenas uma jaqueta e documentos. Câmeras de vigilância instaladas na saída do bairro registraram um homem parecido com ele. Ora, manhã do mesmo dia, 3 horas antes da chegada da equipe. Depois disso, o rastro se perde. Naquela mesma noite, a polícia declarou oficialmente Joseph Kamal como procurado nacionalmente. Seu nome e foto foram publicados em todos os noticiários. As autoridades alertavam. O homem poderia ser perigoso, agir em grupo e, possivelmente, estar ligado a uma rede que operava há décadas. A partir desse momento, a história deixou de ser local. Agora, a investigação não se tratava apenas de uma pessoa que havia fugido após uma suspeita, mas de um elo em uma cadeia que, como os investigadores começaram a entender, ia muito mais fundo. Em uma estrutura que tinha financiamento, organização e acesso a dados estatais. Quando a investigação entrou em pausa devido à fuga de Kamal, os investigadores não tiveram outra escolha a não ser voltar para onde tudo começou, o armazém. Esta é uma prática padrão. Após uma grande descoberta e os primeiros relatórios, sempre se retorna para verificar os detalhes. Mas, neste caso, o retorno não foi apenas uma formalidade. A equipe tinha muitas inconsistências, muitos pequenos mistérios técnicos que exigiam respostas. Os peritos chegaram ao local logo pela manhã. A área já estava isolada e sob vigilância. Trabalhavam com roupas de proteção, máscaras e luvas. Nos cômodos ainda persistia um cheiro acre de umidade e de algo antinatural que não era possível definir com precisão. Era o cheiro de concreto velho, queimado e ar estagnado. A ventilação, como se descobriu, quase não funcionava. Foi por isso que se decidiu realizar uma inspeção detalhada. Os especialistas removeram as grades, verificaram os poços, mediram a profundidade dos canais. Normalmente, tais sistemas levam a uma das principais linhas coletoras, mas aqui a estrutura era mais complexa. Não seguia um plano, mas parecia ter sido criada manualmente, sem coordenação com os serviços da cidade. Um dos engenheiros notou uma dobra estranha, levando a uma parede lateral. Quando uma câmera foi direcionada para lá, a imagem mostrou algo incomum. Não lixo, nem restos de construção. Lá, na profundidade do canal, algo macio, denso, embrulhado em tecido estava preso. O objeto foi removido com cuidado. Estava coberto de poeira e restos de teia de aranha. Mas, quando foi trazido à superfície, ficou claro que era um saco de lona velho. A corda com a qual estava amarrado desfez-se nas mãos. O tecido estava rachado em alguns lugares pelo tempo. Ninguém disse uma palavra. Todos entendiam que objetos aleatórios não existiam em tal lugar. O saco foi colocado sobre uma lona plástica, as câmeras foram ligadas, o protocolo foi iniciado. Foi aberto lentamente, camada por camada, para não danificar possíveis evidências. A primeira coisa que viram foram sapatos, pequenos pares, diferentes em forma, mas semelhantes em tamanho. Alguns já estavam desfeitos, outros bem conservados. Sobre os sapatos havia várias mochilas, velhas, gastas, desbotadas. Dentro delas, pequenos objetos pessoais, lápis, cadernos, pedaços de papel, borrachas, até mesmo um chaveiro de plástico velho em forma de bola de futebol. Quando o perito abriu uma das mochilas, um caderno escolar fino caiu de lá. O papel estava amarelado, as bordas úmidas, mas ainda era possível distinguir uma caligrafia caprichada. Em colunas, exemplos de matemática, datas no canto. Outubro de 2012.
Na capa, na linha superior, à mão, com uma caneta de tinta azul, estava escrito o nome: Samuel Njogu. Essas poucas letras tornaram-se o primeiro ponto de apoio real em toda a investigação. Até então, os objetos encontrados eram impessoais, apenas um conjunto de objetos, nenhum sinal de que pertencessem a pessoas específicas. E agora, o caso tinha um nome, ligado ao passado. Um nome que poderia ser verificado. O investigador imediatamente solicitou acesso aos arquivos do Departamento de Desaparecidos. A resposta chegou em meia hora. Em 2012, um menino com esse nome realmente havia sido dado como desaparecido. Bairro Kahawa West. Desapareceu a caminho de casa após as aulas. A investigação da época durou 3 semanas. Foram entrevistados professores, vizinhos, até motoristas de vans, mas nenhum vestígio. Depois, o caso foi arquivado. Agora, 13 anos depois, esse nome reaparecia, mas em outro contexto. Num saco escondido no fundo de um poço de ventilação sob o armazém, onde ninguém entrava há anos. Esse saco não era apenas uma prova. Tornou-se a evidência de que os crimes mencionados nos relatórios tinham um ponto em comum, que aqueles que desapareciam por décadas não sumiam por acaso. Alguém coletava seus pertences pessoais, os guardava, os escondia, não porque queria se livrar das provas, mas como se os preservasse. No quartel-general da equipe de investigação, esse momento foi considerado um divisor de águas. A partir desse episódio, uma nova fase do caso começou. Pela primeira vez, a polícia conseguiu ligar o depósito subterrâneo a uma pessoa específica de um caso antigo, que era considerado sem solução. Depois disso, os protocolos de inspeção foram reescritos. Cada poço, cada metro de ventilação foi verificado novamente. Os investigadores começaram a procurar outros sacos semelhantes e encontravam cada vez mais sinais de que alguém, por muitos anos, voltava ali sistematicamente com um propósito definido. Agora, a história deixou de ser apenas uma terrível descoberta dos zeladores. Ela se transformou em um caso onde cada detalhe, parte de um grande e elaborado esquema. E a descoberta com o nome de Samuel Njogu tornou-se o primeiro elo na cadeia que deveria levar os investigadores, aqueles que se escondiam por trás de todo esse sistema. O caderno de Samuel Njogu foi enviado para o laboratório no dia seguinte à descoberta. Os peritos sabiam que, em papel que permaneceu mais de 10 anos na poeira, os vestígios poderiam não persistir. Mas, neste caso, não se podia dar ao luxo de perder o menor detalhe. O material foi tratado com um reagente suave, aquele que não destrói o papel antigo e permite revelar impressões digitais, mesmo através de camadas de poeira. Cada folha foi verificada sob luz ultravioleta, lentamente, centímetro por centímetro, para não perder nada. Quando os primeiros contornos das linhas apareceram, um silêncio tenso pairou no laboratório. As impressões estavam lá, e não apenas uma. Várias pequenas, parcialmente borradas, provavelmente pertenciam ao próprio Samuel. Mas entre elas, outra se destacava, maior, mais nítida, deixada por uma pessoa mais velha. Aquele que segurou este caderno nas mãos certamente não era um aluno. O perito tirou uma imagem de alta resolução e a enviou para o arquivo digital para comparação. A impressão foi carregada no Sistema Automatizado de Identificação, abreviadamente, ASI. É um banco de dados com milhões de cartões de datiloscopia, coletados ao longo de décadas. O trabalho do sistema geralmente leva minutos, mas em tais casos, cada espera parece uma eternidade. Na tela, a barra de carregamento avançava lentamente. O programa analisava as curvas das linhas, os pontos de interseção, a distância entre as espirais. Cada correspondência era avaliada em porcentagens. O laboratório estava em completo silêncio, apenas o ruído dos ventiladores e o zumbido monótono do processador. Os especialistas não tiravam os olhos do monitor, como se o resultado dependesse da força com que o olhavam. Em poucos minutos, a tela piscou. Na linha superior, apareceu: correspondência encontrada. Nível de confiabilidade, 100%. Abaixo dessa inscrição, o nome Joseph Kamal. Este era o mesmo homem que a polícia procurava há várias semanas. A sua impressão digital, encontrada no caderno pertencente a um dos desaparecidos desde o ano de 2012, tornou-se prova direta da ligação.
Agora, não era uma suposição, uma coincidência de endereços ou indícios indiretos. Era um facto, confirmado pelo laboratório, pelo banco de dados do Ministério do Interior. Foi estabelecido que os dados datiloscópicos de Kamal foram inseridos já em 1998, após um pequeno furto no armazém onde ele trabalhava como almoxarife. Naquela época, ele recebeu uma pena suspensa e o caso foi rapidamente esquecido, mas o registro permaneceu no sistema e foi exatamente isso que agora desempenhou um papel fundamental. Legalmente, este resultado mudava tudo. A impressão digital de Kamal no caderno de Samuel é uma ligação direta entre o suspeito e um dos desaparecidos. Pela lei, tal resultado de perícia equivale a um contato pessoal com a evidência. E, portanto, a investigação agora tinha um argumento de ferro. A partir desse momento, o caso deixou de ser uma sequência de suposições. A investigação reconheceu oficialmente: Joseph Kamal não era apenas o proprietário do armazém, nem um inquilino ou guarda ocasional. Ele era quem havia contatado fisicamente os pertences pessoais das pessoas mantidas no subsolo. O protocolo laboratorial com o resultado da perícia foi enviado ao escritório central à noite, às 20h17. Uma hora depois, foi assinado o documento de ampliação da busca internacional. Agora, Kamal era procurado não apenas dentro do Quênia, mas também fora de suas fronteiras. Tudo isso se tornou a primeira confirmação sólida de que o caso ultrapassava os limites de um incidente local. Diante da investigação, estava um homem que, por anos, permaneceu nas sombras, agindo como um morador comum do subúrbio, mas, na verdade, possivelmente, estava na origem de um dos esquemas de desaparecimentos mais massivos e cuidadosamente ocultos da história do país. Após a confirmação das impressões digitais, os investigadores finalmente tiveram uma pista real. Mas mesmo com uma prova tão forte, o caso não parecia concluído. As evidências apontavam para Kamal, mas muita coisa em sua biografia não se encaixava na imagem de um organizador. Ele vivia modestamente, sem sinais de riqueza, não tinha carro, não possuía imóveis. A casa em que vivia era antiga, em um bairro com aluguel baixo. Pelos documentos, um aposentado comum, recebendo pensão. Mas em casos criminais, uma regra sempre funciona infalivelmente. Se você não entende o motivo, procure dinheiro. A verificação financeira começou com uma análise básica de suas operações bancárias. Esperavam-se zeros, contas antigas e esquecidas, talvez vestígios de pequenos saques. Mas o resultado foi outro. Para a conta pessoal de Kamal, eram feitas transferências regularmente, uma vez por mês, quase pontualmente. Os valores não eram enormes, mas estáveis, pouco mais de $500. Para uma pessoa sem trabalho formal desde o ano de 2009, isso parecia suspeito. O contador do serviço forense preparou um relatório. Todas as transferências vinham de uma única fonte, uma organização chamada Hope of Africa, Esperança da África. Formalmente, era um fundo de caridade registrado, criado para ajudar crianças órfãs afetadas por desastres naturais. De acordo com os documentos, o fundo recebia doações privadas e as direcionava para a manutenção de orfanatos e programas educacionais. Mas a finalidade das transferências para a conta de Kamal parecia estranha. Administrative expenses, ou seja, despesas administrativas. Essa formulação é geralmente usada quando se quer ocultar a real finalidade dos fundos. Os investigadores solicitaram informações sobre a direção do fundo. A resposta, que chegou no dia seguinte, apenas intensificou as suspeitas. O chefe da Hope of Africa era o Dr. Patrick Vanderer, uma figura pública conhecida no país. Ele frequentemente aparecia em reportagens de televisão, falava em conferências, encontrava-se com funcionários do governo, contava sobre missões humanitárias. No espaço público, Vanderer era uma figura quase impecável, com a reputação de alguém que dedicou sua vida a ajudar aqueles em circunstâncias difíceis. À primeira vista, a ligação entre Vanderer e Kamal parecia impossível. Um filantropo com diplomas e prêmios. Outro, um ex-almoxarife idoso, morando nos arredores de Nairobi. Mas os pagamentos falavam por si. As transferências foram registradas por 10 anos, a partir de 2011, e cada vez o valor chegava estritamente nas mesmas datas, através da mesma agência bancária.
Quando os investigadores verificaram o movimento de fundos dentro do fundo, descobriram que essas despesas administrativas não passavam pelos relatórios principais. Elas não estavam nos resumos contábeis fornecidos aos reguladores estatais. O dinheiro vinha da chamada conta de reserva do fundo, uma conta fechada a qual apenas o presidente tinha acesso, ou seja, todas as transferências para Kamal vinham diretamente de Vandera. Nesta fase, a investigação passou a considerar uma nova versão. Talvez Kamal não fosse o organizador, mas o executor. Uma pessoa que cumpria ordens e recebia pagamentos estáveis por isso. E o próprio fundo, apenas uma fachada para atividades que ocorriam nas sombras. A organização tinha um motivo, recursos e, o mais importante, acesso. Sob o pretexto de ajudar órfãos, representantes do fundo tinham a oportunidade de contatar famílias em situação desfavorável, onde ninguém fazia perguntas desnecessárias e onde o desaparecimento de uma pessoa poderia passar despercebido. O Fundo Esperança da África encaixava-se perfeitamente neste esquema. Na superfície, ajuda, missões humanitárias, arrecadação de doações. Por dentro, fluxos de dinheiro, gastos não transparentes e dezenas de instalações fechadas em todo o país, onde oficialmente poderiam estar localizados abrigos temporários. Após a verificação de todos os dados, a polícia incluiu oficialmente Patrick Vandera na base de dados como o segundo envolvido no caso. Agora, a investigação seguia em duas direções. A busca por Kamal continuava, mas, simultaneamente, começava a investigação do fundo e de sua direção. Assim, o caso que começou com um chamado de rotina do Serviço de Zeladoria transformou-se em uma investigação de âmbito nacional, onde uma organização de caridade poderia ser o elemento central de um esquema de desaparecimentos de anos. 3 dias depois que o nome de Patrick Vandera apareceu oficialmente nos autos do processo, a equipe de investigação obteve um mandado para a apreensão de documentos no escritório da Fundação Hope of Africa. A operação foi realizada sem muito alarde. O edifício ficava no centro comercial de Nairobi, em um dos andares superiores de um complexo de escritórios, onde estavam localizados bancos, agências de publicidade e representações de ONGs internacionais. Por fora, paredes de vidro, um logotipo com o contorno azul da África e o slogan "Ajuda a quem perdeu tudo". Os investigadores entraram por volta das 9 da manhã, no momento em que os funcionários da fundação estavam apenas chegando ao trabalho. Formalmente, tudo parecia impecável. Escritórios arrumados, arquivo em ordem, contabilidade no lugar. Mas a primeira comparação de dados levantou dúvidas. Nos relatórios apresentados aos doadores internacionais, constava que a organização apoiava mensalmente mais de 3.000 beneficiários em todo o país. Nas listas, dezenas de locais, centenas de nomes, fotos, assinaturas de curadores. Tudo parecia oficial, até demais. Quando a verificação física foi realizada nos endereços indicados nos documentos, os números não coincidiam, onde, segundo os relatórios, deveriam viver 200 a 300 pessoas, na verdade havia pequenos abrigos para 20 a 30. A discrepância era sistemática, não acidental. Concluiu-se que a grande maioria dos beneficiários existia apenas no papel. Nos documentos oficiais, milhares de vidas, na realidade, dezenas. A auditoria subsequente mostrou que uma parte significativa dos fundos recebidos dos doadores passava pelo fundo por apenas alguns dias, após os quais era sacada em dinheiro. Esse esquema é frequentemente usado na contabilidade negra, quando é necessário ocultar a real destinação do dinheiro. Os fundos eram sacados através do mesmo banco, através do mesmo caixa, e a assinatura do recebedor nos recibos pertencia invariavelmente a Patrick Vandera. A investigação solicitou o dossiê pessoal dele para entender quem ele era antes de se tornar uma figura pública. Nos arquivos do Ministério do Interior, encontraram um registro interessante. Em 2007, Vandera já havia figurado em uma investigação relacionada à adoção ilegal. Naquela época, tratava-se de documentos falsos, pelos quais vários menores foram levados para o exterior. O caso foi encerrado com a formulação "provas insuficientes", e logo depois, Vandera criou sua fundação. Este episódio explicava muita coisa.
Um homem que outrora participou de esquemas com a formalização ilegal de guarda, alguns anos depois, torna-se chefe de uma grande organização de caridade. E já com novo status, obtém acesso ilimitado àqueles que estavam sob a tutela do Estado ou de fundos. Aos poucos, uma nova imagem se formava. As crianças sequestradas, mantidas em instalações subterrâneas, poderiam ser usadas não como vítimas no sentido literal, mas como um instrumento de manipulação financeira. A Fundação as apresentava nos relatórios como protegidos, cujas fotos eram enviadas aos doadores. Cada doador, ao receber uma foto e a história de uma criança salva, transferia dinheiro. Quanto mais histórias, mais receitas. O armazém em Nairobi, na verdade, era um recurso. A confirmação física dessas almas mortas. Pessoas que ninguém procurava se transformavam em prova da existência de programas humanitários, pelos quais a Fundação recebia milhões. Externamente, parecia um trabalho consciencioso. Relatórios, fotos, assinaturas, cartas de agradecimento. Na verdade, uma fraude em larga escala, disfarçada de caridade. Pela primeira vez, os investigadores revelaram um motivo que explicava tudo: dinheiro. Não culto, não crueldade, não fanatismo. Uma fraude comum e fria, elaborada nos mínimos detalhes e que existia há quase 20 anos. Tudo o que acontecia nas instalações subterrâneas tinha um objetivo exclusivamente financeiro: criar a ilusão de cuidado, para que os relatórios a fundações estrangeiras mostrassem milhares de salvos. Agora, a investigação precisava provar como exatamente os organizadores transferiam esses fundos e quem mais estava envolvido na cadeia. Afinal, era óbvio que Vandera não agia sozinho. Pela frente estavam perícias financeiras, novas prisões e uma série de grandes revelações que deveriam finalmente desvendar a magnitude dessa história. A manhã em que a operação começou foi como dezenas de dias anteriores da investigação. Tranquila, sem sinais de um grande desfecho. Mas foi neste dia que a polícia decidiu agir simultaneamente. Às 9h40, um grupo do Departamento de Crimes Econômicos entrou no escritório da Fundação Hope of Africa. Vandera estava em seu escritório, atrás de uma divisória de vidro, preparando-se para uma reunião online com doadores. Quando lhe apresentaram o mandado, ele a princípio não acreditou. Tentou brincar, sorriu, explicou que deveria ter havido um engano. Mas quanto mais o investigador lia a formulação da acusação, mais perceptivelmente sua mão tremia. Em poucos minutos, ele foi levado algemado. Quase ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, na estação central de ônibus, onde se reuniam os ônibus intermunicipais, os patrulheiros detiveram um homem que tentava comprar uma passagem para Mombasa. Um dos policiais o reconheceu pela descrição: grisalho, com um saco no ombro e uma carteira de motorista antiga nas mãos. Era Joseph Kamau. Ele não resistiu, apenas olhou para da estrada, como se entendesse que o jogo havia terminado. 2 horas depois, ambos os suspeitos já estavam no prédio da delegacia central. Foram levados para salas diferentes. Os investigadores sincronizaram intencionalmente os interrogatórios. É uma tática psicológica que muitas vezes funciona melhor do que qualquer pressão. 2 pessoas, ligadas por um segredo, sentam em salas diferentes, mas cada uma sabe. Na sala ao lado, o outro talvez já esteja falando. Vandera, como esperado, imediatamente escolheu a estratégia de negação. Desde os primeiros minutos, ele repetia com confiança que a Fundação operava legalmente, que todos os relatórios eram verificados, que as acusações eram resultado de um mal-entendido, ou, talvez, da tentativa de alguém de manchar seu nome. Ele falava muito, calmamente, escolhia as palavras, tentava controlar a conversa. Seu comportamento era calculado, como se estivesse dando uma entrevista, e não prestando depoimento. Kamau, ao contrário, permaneceu em silêncio. Sentado, com a cabeça baixa, respondia em monossílabos. As mãos repousavam sobre a mesa, e o olhar desviava constantemente. Não negava, mas também não confirmava nada. O silêncio durou quase 40 minutos, até que o investigador colocou sobre a mesa uma fotografia, aquele mesmo caderno de Samuel Njogu e a folha com os resultados da perícia datiloscópica. Esta é a sua impressão digital, disse o investigador. Na página onde está escrito o nome do menino que desapareceu há 13 anos,
Kamal tensionou levemente os ombros, mas não levantou os olhos. Então, o investigador usou o último truque, um blefe. Ele se inclinou mais perto e sussurrou. Patrick Vandera já testemunhou. Ele disse que você fez tudo sozinho, que você sequestrava, e ele não sabia de nada. Essas palavras funcionaram. O silêncio, que durou mais de 1 hora, foi quebrado quase imperceptivelmente. Primeiro, Kamal apenas levantou a cabeça. Depois, por alguns segundos, olhou diretamente para o investigador. Em seu olhar, havia algo entre o cansaço e o desespero, como se finalmente tivesse entendido que não fazia mais sentido se esconder. Ele exalou e disse baixinho, mas com clareza. Eu direi, mas ele prometeu que seria apenas um abrigo. Essas palavras foram registradas em ata. Depois delas, o interrogatório continuou a noite toda. Gradualmente, Kamal começou a contar como conheceu Vandera, como recebeu dele a proposta de cuidar do armazém, como as pessoas começaram a ser levadas para lá e por que ele, vendo tudo isso, não parou. Sua confissão tornou-se um momento crucial no caso. Não apenas confirmou a versão da investigação, mas também revelou pela primeira vez a mecânica interna do esquema criminoso, no qual vidas humanas se transformavam em números e relatórios para doadores distantes no exterior. Assim, começou uma nova etapa, aquela em que a verdade não podia mais ser detida por dinheiro, por conexões ou por medo. Após a noite de interrogatórios, quando Kamal finalmente falou, a investigação obteve o que lhes faltava por todas aquelas semanas: uma direção. Seus depoimentos eram confusos, por vezes ele se confundia, se justificava, mas uma coisa soou clara. Todos os pagamentos em dinheiro relacionados ao armazém não eram feitos através do banco, mas através de uma contabilidade separada, da qual apenas 2 sabiam: ele e Patrick Vandera. Segundo ele, todos os valores reais e a distribuição de despesas eram registrados manualmente, sem rastros eletrônicos, e armazenados não no arquivo geral do fundo, mas no cofre pessoal de Vandera, diretamente em seu escritório, atrás de um painel decorativo de madeira. Esta informação mudou imediatamente o rumo do caso. Na manhã do mesmo dia, foi emitido um mandado para uma nova busca. Kamal, a pedido dos investigadores, esteve presente no deslocamento da equipe. Foi um caso raro, em que um suspeito é levado diretamente ao local para que ele mesmo mostre onde procurar. Quando entraram no escritório da fundação, os funcionários, de plantão, após os eventos do dia anterior, afastaram-se. Vandera, a essa altura, já estava sob custódia, então o escritório estava lacrado. Kamal apontou para a parede atrás da escrivaninha, onde, à primeira vista, não havia nada de notável. O painel realmente se mostrou móvel, e atrás dele, uma caixa de metal embutida, fechada com uma fechadura de código. Os funcionários abriram o cofre sob protocolo. Dentro, havia 2 pastas, uma cuidadosamente assinada, a outra sem identificação, com a capa escurecida pelo tempo e impressões digitais. A primeira pasta continha exatamente o que todos esperavam ver: os relatórios oficiais da fundação, tabelas impressas, resumos financeiros, assinados com selos de doadores e patrocinadores. No papel, transparência exemplar. Mas a segunda pasta, foi ela que se tornou o ponto final. Nela, havia cadernos com caligrafia irregular e apressada. Datas, valores, breves anotações, tudo, à mão. Sem assinaturas, sem selos. Ao folhear as páginas, o investigador notou várias linhas repetidas. Entre elas, aquela que mais tarde se tornaria a prova-chave. Objeto 2, manutenção, pagamento mensal, 64.000 KS. Nessas mesmas datas, o banco registrava transferências regulares para a conta de Kamal. Os números coincidiam até a última moeda. Objeto 2. Era aquele mesmo armazém onde as pessoas eram mantidas. Nenhum dos doadores, nenhum dos programas de ajuda explicavam esses pagamentos. Agora, já não restavam dúvidas de que se tratava de um sistema com uma estrutura interna precisa. Objetos, beneficiários, mensageiros, relatórios. Tudo como em um negócio, só que a mercadoria eram os destinos. Para que o documento obtivesse força legal, os investigadores designaram uma perícia grafotécnica. Para isso, foram apreendidas amostras da assinatura e dos manuscritos de Vandera, que ele deixava em relatórios oficiais da Fundação. A comparação foi realizada no laboratório do Serviço Nacional de Perícias Forenses.
Os peritos trabalharam por 2 dias e, na noite do terceiro, emitiram a conclusão. A caligrafia nos cadernos encontrados coincide completamente com a caligrafia de Patrick Vendera. Isso significava que foi ele quem pessoalmente manteve a contabilidade negra, distribuindo o dinheiro que ia para a manutenção do armazém e o pagamento de Kamal. Qualquer linha de defesa com a qual seus advogados contavam desmoronou. Todos os testemunhos sobre mal-entendido e erro não tinham mais sentido. A partir desse momento, a investigação reconheceu oficialmente: o chefe da fundação não só sabia de tudo o que estava acontecendo, mas também controlava pessoalmente as operações, gerenciando-as como um negócio sistêmico. Sua reputação brilhante desapareceu da noite para o dia, e sob ela revelou-se a verdadeira estrutura, fria, precisa, construída sobre engano e sofrimento humano, transformado em números. Agora, a investigação entrava na fase final. Pela frente, o tribunal, que deveria não apenas determinar a punição, mas também pôr um ponto final jurídico no caso, que se tornou um dos mais notórios na história do país. Quando a investigação decidiu voltar a interrogar Vendera, um silêncio especial já pairava na sede, aquele que precede algo definitivo. Todos entendiam. Pela frente não era apenas mais um procedimento, não um protocolo formal, mas um momento em que um homem, que por muitos anos construiu a ilusão de benfeitor e figura pública ao seu redor, teria que enfrentar pela primeira vez tudo o que ele construiu. Para este interrogatório, prepararam-se cuidadosamente. Verificaram cada página, reconfirmaram os testemunhos de Kamal, construíram uma cadeia lógica onde não havia uma única lacuna. Quando Vendera foi levado ao gabinete, ele parecia composto, embora cansado, cabelos bem penteados, camisa engomada, tudo como se ele tivesse vindo para uma reunião e não para um encontro com aqueles que pretendiam destruir sua reputação. Seu olhar ainda mantinha a mesma frieza educada que sempre o distinguia em suas aparições públicas. Ele cumprimentou o plantonista, acenou para o investigador e, ao sentar-se, perguntou se podia servir água. A voz soava calma, quase rotineira, como se estivesse falando de algo insignificante. O investigador abriu a pasta, lembrou brevemente os testemunhos anteriores, a contabilidade encontrada, e, sem mais delongas, colocou sobre a mesa uma pasta antiga e desgastada. As folhas estavam um pouco esfareladas nas bordas, algumas páginas escritas à mão, outras com antigas impressões, amassados, manchas de tinta. Ela parecia não apenas uma evidência, mas um testemunho vivo do tempo vivido na sombra. Vendera olhou para ela, sem entender imediatamente o que via. Nada se mexeu em seu rosto, apenas os olhos se estreitaram um pouco, como se o cérebro tentasse rapidamente encontrar algo a dizer. Ele folheou algumas páginas, e por um instante algo muito humano transpareceu nele: confusão. Seus dedos tremeram, a mão limpou involuntariamente o suor da testa. Então, ele exalou e disse baixinho: "Estas não são minhas anotações. Kamal manteve esses cadernos. Ele me chantageava." Essa versão soou quase convincente. Por alguns segundos, até o investigador permitiu que ela pairasse no ar, para dar a Vendera a chance de acreditar que ainda havia uma saída. Mas então, ele pegou uma segunda pasta, mais nova, com o logotipo da fundação. Nela estava a correspondência com doadores estrangeiros. Dezenas de cartas, pedidos de ajuda, relatórios, agradecimentos, relatórios fotográficos de salvos. E todas elas ostentavam sua assinatura. "Aqui você escreve que a fundação fornece alimentação e moradia para 500 crianças", disse o investigador calmamente. "Aqui, que foram compradas novas camas, roupas, medicamentos. Os valores que você pede coincidem com as transferências para a conta de Kamal, centavo por centavo." Ele falou sem ameaças, de forma uniforme, quase profissional. E foi justamente por isso que cada palavra soou mais pesada do que um grito. Vendera permaneceu em silêncio. Seu rosto empalideceu, a tensão marcando suas maçãs do rosto. Em algum momento, ele tentou sorrir, mas o sorriso saiu forçado e artificial. "Você não entende", disse ele finalmente, olhando para o lado. "Não é o que parece. Nós apenas redistribuímos os fundos." "Então explique", respondeu o investigador. "Por que esses fundos eram sacados em dinheiro e entregues pessoalmente a Kamal?" A pausa durou infinitamente.
Vandera apertou as mãos nos joelhos e, pela primeira vez em toda a investigação, parou de olhar nos olhos do interlocutor. Ele permaneceu em silêncio, então soltou um suspiro pesado e abaixou a cabeça. Não responderei mais a perguntas, disse ele finalmente. Exijo um advogado. Essa frase soou quase como um sussurro, mas na sala ressoou como uma sentença. O investigador assentiu, fez uma anotação no protocolo, fechou a pasta. Pronto. A partir desse momento, ele não era mais uma pessoa com quem se pudesse negociar ou jogar com palavras. Seus próprios documentos, suas próprias cartas e assinaturas o transformaram em um prisioneiro em seu próprio sistema de coordenadas. Naquele dia, quando Vandera foi retirado da sala de interrogatório, o corredor estava vazio, apenas a luz fraca das janelas e o som suave de passos no ladrilho. Ele caminhava, sem levantar a cabeça, e pela primeira vez parecia não um homem que gerenciava fundos e equipes, mas alguém a quem até a possibilidade de se explicar havia sido tirada. A porta se fechou atrás dele, e a partir desse momento, a investigação passou definitivamente da esfera das suposições para a zona do comprovado. Tudo o que restava era a preparação dos materiais para o tribunal, mas a atmosfera no departamento permaneceu pesada. Os investigadores entenderam que este caso não era apenas sobre crime e punição, era sobre a fé nas pessoas, sobre a confiança que foi usada contra os mais vulneráveis. E talvez fosse por isso que o silêncio, após o interrogatório, parecia quase um luto, não pela pessoa, mas pela ilusão que ele destruiu com as próprias mãos. Quando os investigadores finalmente reuniram todos os depoimentos, documentos, perícias e fotografias, uma imagem terrível, mas completamente lógica, se delineou diante deles. Não o caos, não o mal espontâneo, não um surto de loucura, mas um esquema premeditado e multinível que existia há anos. Cada elemento nele tinha seu lugar. Cada ação era guiada pela fria aritmética do lucro. O que para a sociedade parecia uma missão humanitária, na verdade era uma fábrica onde a vida humana era reduzida a uma linha no orçamento e a compaixão a um instrumento de engano. A partir dos depoimentos de Kamal e dos documentos encontrados, foi possível reconstituir a sequência de ações. Tudo começava nas ruas, aqueles lugares onde ninguém faz perguntas, onde os rostos desaparecem sem deixar rastros, porque não há ninguém para procurar. As pessoas eram recrutadas sob o pretexto de ajuda, prometendo comida, teto, participação em programas da fundação. Isso era chamado de primeira fase, o recrutamento. Tudo acontecia nos subúrbios, em bairros desfavorecidos, onde as patrulhas apareciam raramente, e a indiferença se tornara parte da paisagem. Em seguida, o transporte. As pessoas eram levadas para o chamado Objeto 2. Nos documentos, era um abrigo temporário, mas na realidade era um complexo subterrâneo isolado com uma rede de corredores estreitos, onde não se podia sair sem uma chave. Os cômodos eram equipados de forma rudimentar, sem móveis, sem janelas. Lá, eles viviam por meses, às vezes anos, sem ter ideia do que acontecia na superfície. No sistema da fundação, isso era chamado de segunda etapa, alojamento. No papel, tudo parecia humano, na vida, silencioso e cruel. A seguir, começava o cálculo econômico. Manter essas pessoas custava o mínimo. Um pouco de comida, água, entregas raras de roupas e medicamentos. Tudo era comprado em dinheiro, sem recibos ou relatórios. O principal era manter a aparência de vida, para que, em caso de inspeções ou relatórios fotográficos, tudo parecesse plausível. Esta era a terceira etapa, manutenção. Essencialmente não era para ajudá-los, mas para manter sua existência na forma mínima para que a fundação continuasse a receber financiamento. A quarta etapa, relatórios. Provavelmente a parte mais cínica do esquema. Kamal contou como, várias vezes por ano, pessoas com câmeras vinham. Elas filmavam vídeos curtos, tiravam fotos, gravavam frases sobre esperança para o futuro. Dessas imagens, apresentações eram montadas para os doadores. Em alguns casos, usavam imagens antigas, das mesmas pessoas, mas com roupas diferentes, como se fossem novos assistidos. Esses vídeos e fotos se tornavam o produto, o que as organizações de caridade da Europa e dos Estados Unidos pagavam. A quinta e última etapa, implementação.
Após o envio dos relatórios, novos recursos eram depositados nas contas da fundação. O dinheiro era sacado, parte ia para despesas formais, parte para Kamal e outros executores. Tudo era distribuído com precisão de 1%. Nos relatórios da fundação, disponíveis ao público, cada transação era descrita como compra de material escolar, construção, tratamento. Nenhum auditor podia adivinhar que por trás dessas linhas se escondiam pessoas reais, trancadas em instalações subterrâneas, esquecidas e invisíveis. Segundo os cálculos da investigação, o esquema existiu sem falhas por quase 18 anos. Os primeiros vestígios levam a 2005, quando a fundação apenas iniciava suas atividades. As últimas operações datam de 2021. Durante esse período, segundo estimativas preliminares, mais de 500 pessoas passaram pelo sistema. Muitas delas ainda não foram identificadas, nomes que não constam em nenhuma base de dados. Para a fundação, eram apenas números, estatísticas, relatórios. Para os investigadores, provas de que a escala do crime ia muito além de um único país. E tudo isso foi construído por uma única razão: dinheiro. Não fé, não ideologia, não loucura, apenas lucro. Cada passo, cada ação, cada mentira, tudo tinha um sentido econômico. Nisso residia o principal horror do caso. Não era irracional, era calculado. Os investigadores, ao concluir, escreveram no relatório uma formulação seca. Motivo: ganância. O sistema foi criado com o objetivo de obter lucro sob o pretexto de atividade humanitária. Mas, por trás dessa frase, havia algo mais. Era um crime não contra a lei, mas contra a própria ideia de misericórdia. E talvez fosse por isso que na sala onde os resultados da investigação foram discutidos, reinava o silêncio. Ninguém falava em voz alta, mas todos entendiam. Nesta história não havia lugar para acaso ou dúvida. Apenas um cálculo frio, que se estendeu por quase 2 décadas. Chegou o dia aguardado por quase 3 anos. A investigação foi concluída, as perícias aprovadas, os materiais reunidos em dezenas de volumes e agora tudo deveria ser entregue ao tribunal. Ao amanhecer, jornalistas já estavam em frente ao prédio do Tribunal Distrital. Embora o processo fosse fechado, eles não foram autorizados a entrar, mas todos sabiam que aquela sessão era histórica. Um caso muito notório, que pairava no ar por muito tempo. As pessoas esperavam a resolução, mesmo que só lhes fosse permitido ver sua sombra. A primeira sessão começou sem pompa, silenciosamente. A sala era pequena, as janelas estavam cobertas, as câmeras desligadas. Nas mesas, pastas com a inscrição estritamente confidencial. O juiz, os promotores, os advogados, alguns representantes da imprensa com acesso limitado, e só. Até os nomes de algumas testemunhas foram alterados nos registros. O processo foi oficialmente declarado fechado. Entre as vítimas havia menores de idade. O Estado deveria protegê-los mesmo depois que a verdade viesse à tona. Quando o secretário leu a formulação, caso de abuso de confiança em atividades de caridade e exploração de pessoas sob a tutela da Fundação Esperança da África, um silêncio pairou na sala. Por trás desse nome não se escondia apenas um crime. Era um esquema sistêmico que se estendeu por quase 2 décadas, onde o humanismo era uma fachada e a ganância o alicerce. O promotor leu as 3 principais acusações: criação e liderança de uma organização criminosa, sequestro e detenção ilegal de pessoas, fraude em grande escala, associada à exploração por ganância. Cada uma dessas acusações carregava um peso, mas juntas, elas formavam o que os juristas chamam de conjunto de crimes de excepcional gravidade. Primeiro, o tribunal ouviu o executor, Joseph Kamal. Ele foi conduzido à sala sob custódia. Durante todo o processo, ele não levantou a cabeça, não olhou para o juiz, nem tentou se justificar. Sua confissão, dada durante a investigação, tornou-se um dos elementos-chave da acusação, e foi por isso que o tribunal considerou sua colaboração ativa com a investigação. O promotor leu a sentença: 25 anos de prisão com posterior restrição do direito de ocupar cargos relacionados a trabalhos em estruturas sociais. Essa decisão soou seca, mas todos na sala entenderam que, para Kamal, isso significava o fim de sua vida em liberdade.
Ele recebeu a pena mínima possível para tais acusações, apenas porque forneceu à investigação aquilo sem o qual o caso poderia ter estagnado. Seu acordo salvou não a ele, mas a verdade. Enquanto a sentença era lida, Vandera permaneceu imóvel, nenhum músculo em seu rosto se contraiu. Ele não se virou para Kamal, não se permitiu nem desprezo, nem pena. Apenas os dedos entrelaçados, embranquecidos pela tensão. Ele esperava a sua vez. Poucos minutos depois, chegou a sua vez. O juiz virou a página, leu o sobrenome e começou a ler a decisão, que no fundo já estava há muito tempo predeterminada. O chefe da Fundação Esperança da África, considerado culpado em todas as acusações. Sua assinatura estava nos relatórios falsificados, suas ordens pessoais figuravam nos esquemas de transferência de dinheiro, sua caligrafia foi confirmada por perícias. Tudo o que ele negava agora existia nos autos do processo como fatos irrefutáveis. O promotor proferiu a formulação que sempre soa pesada, mesmo para os advogados mais experientes. Organizador de um grupo criminoso que agiu por um longo período, com extrema crueldade e uso de posição oficial. Essas palavras pareciam atravessar a sala. Tudo o que um dia pareceu um projeto humanitário, agora se tornara definitivamente um crime, sem justificativa. A sentença foi proferida sem pausa, quase rotineiramente. Prisão perpétua, a ser cumprida em uma colônia penal de segurança máxima. O juiz leu a fórmula até o fim e colocou as folhas de lado. Vandera não se levantou. Ele permaneceu sentado, olhando para um ponto fixo, como se já soubesse de tudo de antemão. Nem um grito, nem uma tentativa de contestar. Apenas o silêncio e o leve sussurro das páginas enquanto o secretário formalizava os documentos. Com essa decisão, um ponto final foi colocado não apenas no sentido jurídico. O tribunal encerrou o que começou quase 20 anos atrás nos porões, onde prometiam cuidado, mas traziam sofrimento. Agora, a verdade tinha a forma de uma sentença, a assinatura do juiz e o selo do Estado. Quando a sessão terminou, ninguém aplaudiu, ninguém proferiu palavras. O juiz saiu primeiro, seguido pelo promotor. Na sala, restaram apenas as cadeiras, o ar frio e a sensação de um vazio imenso, como se a justiça tivesse sido feita, mas junto com ela, algo humano tivesse partido, sem possibilidade de retorno. E embora esse fosse o final do caso judicial, para os investigadores a história não terminou. Nos arquivos, restavam dezenas de nomes sem confirmação, vestígios em fotografias antigas, rostos que ninguém conseguiu identificar. A próxima investigação deveria começar justamente por eles. Após o tribunal proferir a sentença, chegou aquele momento raro para casos semelhantes. O silêncio. Não de alívio, não de sensação de conclusão, mas pelo fato de que o mais difícil estava por vir. Devolver às pessoas a vida. Investigadores, psicólogos, médicos, representantes dos serviços sociais iniciaram o que mais tarde seria chamado de fase de recuperação. Não foi apenas um pós-escrito, foi uma verdadeira luta pelos destinos daqueles que viveram o que agora se tentava falar apenas em sussurros. Nas primeiras semanas após o processo, trabalharam 24 horas por dia, compilavam listas, verificavam documentos, procuravam parentes. Muitos nomes figuravam nos arquivos com a anotação não identificados. Alguns não tinham mais família, outros haviam saído do país, outros foram dados como desaparecidos há 10 anos. Em poucos meses, foi possível identificar e confirmar a identidade de quase 200 pessoas. 189 pessoas foram reunidas com suas famílias. Isso parecia um milagre, considerando quantos anos eles foram isolados do mundo. Os demais ficaram sob a tutela do Estado, em novos abrigos criados sob o controle do Ministério da Proteção Social. Lá, receberam assistência médica e psicológica e, o mais importante, a oportunidade de recomeçar do zero. O armazém, onde tudo começou, não se tornou nem museu, nem memorial. Por decisão da prefeitura, foi demolido. Os corredores subterrâneos, os poços de ventilação, os restos das portas metálicas, tudo foi aterrado e coberto com concreto. As autoridades municipais explicaram de forma simples: alguns lugares não devem permanecer no mapa. As pessoas que viviam nas proximidades diziam que, após a demolição, pairou por muito tempo um cheiro de mofo, como se a própria terra tentasse se livrar da memória.
No local do antigo complexo, mais tarde, foi criado um pequeno jardim. Sem placas, sem explicações, apenas árvores, jovens, finas, mas vivas. Enquanto isso, o governo do Quênia reagiu de forma rápida e dura. Quase imediatamente após a prolação da sentença, foi criada uma comissão especial para verificar todas as fundações de caridade que operavam no país. Essa verificação recebeu o nome de Transparência 21. Dela fizeram parte juristas, auditores, representantes de organizações públicas e observadores internacionais. Naquela época, mais de 600 fundações de caridade operavam oficialmente no Quênia e 30 delas, já nas primeiras semanas, apresentaram sérias irregularidades. Várias organizações tiveram suas licenças cassadas. Parte delas teve suas contas congeladas. Paralelamente, o governo alterou as regras de financiamento internacional. Agora, cada subvenção estrangeira deveria passar por um sistema de auditoria em várias etapas. Todas as transferências, mesmo as menores, passaram a ser registradas. Os doadores se comprometeram a enviar inspetores pessoalmente, em vez de confiar nos relatórios. As fundações, por sua vez, foram obrigadas a fornecer não apenas relatórios financeiros, mas também registros fotográficos de projetos reais, certificados por estruturas independentes. Essas medidas não podiam trazer o passado de volta, mas foram o primeiro passo para que um sistema semelhante não pudesse mais existir nas sombras. Quando os investigadores assinaram os documentos finais, o caso recebeu oficialmente a marca de encerrado. Ele foi registrado sob o nome Crianças sob Nairobi. Por trás dessas palavras, não se escondia apenas uma história de crime, mas um espelho da sociedade, de sua cegueira, credulidade e fé em boas fachadas. Este caso mostrou que o mal pode parecer respeitável. Usar gravata, sorrir no palanque, receber prêmios por humanismo. Mas, mesmo após o julgamento, após as reformas e verificações, permaneceu uma sensação de incompletude. Em um dos relatórios finais, o investigador escreveu uma frase curta. Não se descarta a existência de estruturas análogas em outras regiões. Ela não foi confirmada por provas, mas não foi removida do texto, porque todos entendiam. Se um sistema semelhante pôde existir por quase 20 anos e receber milhões de dólares de boas mãos, então, talvez não tenha sido o único. A história da Fundação Esperança da África terminou com uma sentença, mas o rastro que ela deixou continua vivo, nas novas leis, nos documentos, na memória humana. E, no entanto, o mais importante que ela mostrou é que o crime pode ficar anos no meio da rua, sorrindo para os transeuntes, e ninguém o notará. O que significa que a principal lição desta história é olhar com mais atenção, porque, como se viu, as coisas mais sombrias muitas vezes não se escondem nos porões, mas sob as fachadas do bem.